Em que consiste a supremacia da Constituição? A Constituição, ela situa-se no ápice do ordenamento jurídico. Ela está localizada numa posição superior pelo seu conteúdo material. Então, são três vetores fundamentais da supremacia da Constituição. Primeiro vetor, conteúdo material das normas constitucionais. Segundo vetor, rigidez constitucional. Terceiro vetor fundamental, poder constituinte originário. Bem, dogmaticamente, a Constituição ela funciona como se fosse uma pirâmide de Kelsen. Ela está no ápice do ordenamento jurídico. As leis infraconstitucionais, as leis complementares, elas têm que estar compatíveis com a Constituição. Mas de onde vem isso? Este cenário é um cenário histórico. Já existe há mais de 200 anos. No século XVIII, nós tivemos duas grandes revoluções que influenciaram o constitucionalismo moderno. Influenciaram de sobremaneira, assim. E essas constituições foram a Constituição Americana, de 1787, em que houve a junção das 13 colônias, formaram-se estados confederados, e a Constituição Francesa, que rompeu com o antigo regime. Essas constituições, principalmente a Constituição Americana, muito influenciou o sistema hierárquico constitucional. Era preciso organizar o Estado com normas de Estado superior e era preciso estabelecer, à época era declarações de direitos. Atualmente esses direitos estão positivados na Constituição. E era fundamental positivar porque antes da Constituição existir, desse constitucionalismo moderno se consolidar, os direitos naturais estavam acima dos direitos positivos. E com as revoluções, chamadas de revoluções burguesas, os direitos fundamentais eles foram positivados nas normas, o que era direitos apenas inerentes ao homem, visando se opor ao poder absoluto do Estado, tornaram-se direitos positivados. Isso advém da diferenciação entre normas de supremacia material. Essas normas de supremacia material são normas propriamente constitucionais, porque elas regulam a essência da Constituição, como liberdade, direitos de igualdade, igualdade formal, igualdade material, direito à educação, direito à saúde. E nós temos as normas formalmente constitucionais, o que a doutrina chama de supremacia formal, que são normas que estão na Constituição tão somente pela forma, por terem sido aprovadas através de emendas constitucionais ou por constarem na feitura da Constituição pelo poder constituinte originário, mas não são normas tipicamente constitucionais, não revelam matéria que necessita estar na Constituição. Então, nessas normas oriundas da supremacia formal, nós temos o regime de precatórios, nós temos regras sobre pagamento de servidores públicos, regras que poderiam estar numa legislação ordinária. Isso decorre porque a nossa Constituição ela é uma Constituição prolixa. Então, há uma ideia também de supremacia constitucional, que a Constituição é o lugar dos princípios fundamentais, como, por exemplo, o princípio da dignidade humana, o princípio do pluralismo político, E também que a Constituição ela exerce uma posição contramajoritária. Haja vista que ela visa proteger direitos de minorias, contra as maiorias ocasionais, para que essas maiorias do sistema político não esmaguem os direitos das minorias. E onde estão os direitos das minorias? Eles estão na fundamentalidade, como diz o Ingo Sarlet, dos direitos fundamentais. Que esses direitos fundamentais eles não podem, eles são cláusulas pétreas, pelo artigo 60, parágrafo 4º da Constituição,
e o seu núcleo essencial, eles não podem serem atingidos por emendas constitucionais que visam modificar a Constituição. Então deve haver uma preservação do núcleo essencial da Constituição, evitando-se assim um retrocesso constitucional, o chamado efeito cliquete. Então, a supremacia, em síntese, ela é formada por essa rigidez constitucional, ou seja, uma maior dificuldade de modificação da Constituição. É necessário haver uma proposta de emenda pelos legitimados, né? E ela deve ser aprovada em 2 turnos nas 2 casas parlamentares por 3/5 dos membros em cada casa, né? E ela tem um procedimento muito mais, isso demanda um procedimento muito mais rigoroso para se reformar. É baseada nas normas de supremacia material da Constituição, ou seja, normas que pertencem ao núcleo intangível de fundamentalidade dos direitos fundamentais ligados à proteção à vida, à liberdade, à igualdade, e também ligados à necessidade de proteção do que foi estabelecido pelo poder constituinte originário, uma vez que abstratamente o titular desse poder constituinte é o povo, não é? Então, a formação desse poder constituinte normalmente ela reflete um viés cívico e de mobilização social muito abrangente, como foi o caso da nossa Constituição de 88, em que diversos grupos e movimentos sociais atuaram para que ela fosse promulgada. E então, nesse cenário é que se dá a supremacia da Constituição. Um abraço, até mais.